Howdy internet! Primeira vez que vamos ter no canal um speed paint com meus comentários. Mas que tipo de comentários? Bom, na verdade eu tô devendo esse vídeo faz tempo, porque já faz mais ou menos um mês, realmente eu acho que faz um mês que eu postei lá na minha comunidade Amino uma postagem de perguntas da masmorra, onde os membros do fã clube da minha comunidade oficial do Amino fizeram perguntas para serem respondidas em vídeo. Diferente do SL Responde, que são perguntas para serem feitas na zoeira, aqui são perguntas mais tipo de curiosidades, alguma zoeira de vez em quando, mas no geral querendo saber mais sobre minha pessoa, ou sobre meu trabalho, ou sobre coisas ao redor de mim. Coisa simples de entender, sabe? Então eu fiz esse speed paint da Princesa Azriette, que todo mundo adorou a piada feita no último Ezreal Responde. Afinal eu recebi várias artes da Azriette. Nossa, eu acho que, se eu não me engano, eu acho que já passou mais de 100 fanarts da Azriette. Não pense que eu tô achando demais. Quem quiser mandar mais fanarts da Azriette, por favor mandem. São todas lindas, todas incríveis. Mas antes de seguir direto ao speed paint, já que eu estou lendo perguntas da comunidade Amino, já vou aproveitar para dar o jabá aqui para vocês, que o primeiro link aqui na descrição é da minha comunidade oficial do Amino. É sim, a minha comunidade, a comunidade Amino Pedroques, onde eu posto conteúdo exclusivo para quem é membro do Amino. E se você for membro do fã clube, você recebe conteúdo ainda mais exclusivo, sabe? Conteúdo VIP, Very Important People. Tipo, bastidores, prévias, ou seja, muitos membros do fã clube receberam vídeos antecipados antes deles saírem publicamente no canal, ou seja, tem umas certas vantagens, receber coisa antes e coisa que é só pra você, membro do fã clube. Então não perca tempo, clica no primeiro link aqui na descrição, baixa o Amino, é um aplicativo gratuito, você não vai gastar nada pra usar ele. Muitas fanarts eu tô pegando por lá, escreva sua fanfic por ali também, faça seus blogs, interaja com o pessoal, porque tem também vários chats que a comunidade faz pra ficar interagindo com os membros. Então tem bastante coisa pra você fazer ali na comunidade e interagir com o pessoal e comigo, hein? Mas eu vou parar de enrolar e partir logo para as perguntas da masmorra deixadas pelos membros do fã clube. E a primeira pergunta é do Kai. Pedroques, você já pensou em criar um jogo? Na verdade sim e não, eu nunca me vi como um desenvolvedor de jogos, eu não tenho paciência para programação. Eu já tentei aprender programação, eu aprendi a base, eu sei todo o conceito, mas eu não gosto de programar, não tenho paciência, eu não curto mesmo o conceito de programação. E jogos exigem bastante isso. O que eu já me vi fazendo foi criando arte para jogos, mas não a programação do jogo em si. Eu acho que seria o máximo que eu faria numa criação de jogos, então ceder a arte para uma criação de jogos. Partindo para a próxima pergunta de Rafael Dreamer. Você fez que tipo de faculdade? Bom, na verdade eu fiz duas faculdades, não completei nenhuma. A primeira eu fiz no interior de São Paulo, em Bragança Paulista, eu fiz gestão em tecnologia da informação, gestão em TI. Algo muito diferente do que eu faço hoje, não é? Mas eu tranquei, realmente foi aí que eu aprendi a programar e achei um saco. E depois de um tempo eu comecei a cursar publicidade, na verdade era comunicação social em publicidade e propaganda. Então a faculdade em si era de comunicação social para uso em publicidade e propaganda. Curti bastante do curso, mas tive que trancar por outros problemas e também por mudança de cidade. E no momento atual eu estou prestando o vestibular, na verdade já prestei, estou esperando os resultados, para animação. Sim, uma faculdade federal de animação. Se eu passar, eu posso muito bem treinar exatamente na área que eu faço. E seria a minha terceira faculdade iniciada. Aí o pessoal, nossa senhora, 3 faculdades do caralho. 3 faculdades, nenhuma completada, né? Mas é isso. Essas são minhas 2 faculdades e minha tentativa da terceira, que eu tô vendo se rola ou não rola. Deixa eu ver a próxima pergunta de Lápis Lazuli. Você se arrepende de ter criado o Ezreal Responde? Eita, Lele. Eu entendo o motivo dessa pergunta, porque muitas vezes eu já reclamei no Twitter e em várias redes sociais sobre a recepção que o povo tem com o Ezreal Responde, que não deixa eu trabalhar, que exige direto, que é só Ezreal Responde, é um saco. Mas não, em nenhum momento eu me arrependi de ter criado a série. Eu reclamo mesmo no pessoal que enche o saco exigindo que tenha Ezreal Responde. Se eu postar um vídeo que eu queira postar, o pessoal reclama, isso é chato, eu prefiro Ezreal Responde. Só manda a pessoa tomar no cu e beleza. Porque na verdade o canal é meu e eu produzo o Ezreal Responde na frequência que eu quiser. Mas é uma série que eu me divirto, eu gosto de fazer, mas eu gosto de fazer no meu tempo e no meu ritmo. Se eu me sentir forçado a fazer a série, aí sim eu vou odiá-la.
Mas enquanto eu mantenho na minha cabeça que eu vou fazer ela no meu próprio ritmo, eu continuo amando ela e querendo levá-la o máximo possível. Enquanto eu gostar do Astro Respawn, enquanto eu gostar de Undertale, eu vou fazer essa série. Não importa que o pessoal não importa o quanto o pessoal enche o saco. É uma série que eu não me arrependo de ter criado, por mais que as pessoas me enchem o saco por causa dela. Deixa eu ver. Fresh, #VL. Alguém te ensinou a desenhar ou você aprendeu sozinho? Um pouco dos dois, mas toda a minha base eu aprendi sozinho. Eu nunca fiz um cursinho de desenho, nunca procurei um professor de desenho em si. Desde pequeno eu pegava revistas, mangás, comics do Homem-Aranha, de outros heróis, tipo, comics em geral. Eu sempre pegava quadrinhos e ficava desde criança copiando tudo que eu achava maneiro. Basicamente foi assim que eu aprendi o conceito da memória muscular do traço, copiando pra caralho. Aí depois eu fui fazendo meus próprios traços, claro que no começo era muita coisa horríveis, e fui buscando sozinho maneiras de melhorar. É claro, observando outras artes que eu achava irado, e tentava reproduzir, só que a minha maneira. Aí depois, conforme eu já aprendi a desenhar aspas, aí eu fui encontrando outras pessoas, tipo, nenhum curso, nenhuma aula, mas outras pessoas que davam dicas, trocavam ensinamentos. Clássico, tipo, a pessoa me ensinava a desenhar, eu ensinava ela também a desenhar, sabe? As duas pessoas se aprendendo juntas. E também com outros artistas, mas a minha base eu aprendi sozinho. E o desenvolvimento eu fui aprendendo com outras pessoas, conforme também eu ensinava outras pessoas. Então, um pouco dos dois, mas eu acho que a maior parte foi sozinho. Deixa eu ver, Shiro. Pedrox, o que você mais acha difícil de fazer enquanto edita um vídeo? Então, no momento atual, não importa o vídeo, no momento atual da minha situação com a minha máquina, o mais difícil de fazer enquanto editar um vídeo é aturar os crashes e travamentos do PC. Já que eu estou usando uma máquina com peças antigas, então o meu editor de vídeo trava bastante. Então, quanto mais elaborado a edição que eu estou fazendo, mais chance é de eu passar raiva com o programa crashando, eu tenho que reiniciar a máquina, às vezes, tipo, corrompe o arquivo. Nossa senhora, é um saco, mas eu já estou vendo esquemas para melhorar as peças. Eu estou fazendo uma beta economia para comprar muitas peças novas e parar com esse perrengue. E, claro, voltar com a produção do X-Tale, porque eu tive que parar ela tá meses paradas, porque atualmente ela é a série que mais exige de edição. Ela já passou a Astro Respawn em exigência de edição, já que são muitos flare, muitos motions, muitos effects de quadrinhos. Ela já exige demais da máquina que eu tenho. Deixa eu ver, LCSB, tô sem ideia, então qual o seu Pokémon favorito? Pergunta simples, SI, resposta simples, Charizard, pronto. Deixa eu ver, Senhor Nelson, abre parênteses, Undertale, coração, fecha parênteses. Pedrox, você vai ser o sucessor do Sr. Wilson? Meu Deus, não. Quer dizer, eu amo o Sr. Wilson, caralho, tenho uma inspiração desgraçada no trabalho dele, adoro o trabalho do Sr. Wilson, mas não, eu não tenho condição de ser o sucessor do Colônia Contra-Ataca, o incrível canal de review de jogos antigos e jogos ruins que existem no mundo. Não, o Sr. Wilson tá num nível que não pertence a mim, ele tá num nível ali superior. Eu não me vejo como sucessor do Sr. Wilson. Eu acho que tem muitas pessoas que podem cobrir esse campo de maneira muito mais eficaz que eu. Ainda mais, não tem nem por que pensar como sucessor do Sr. Wilson, como se ele tivesse velho e fosse morrer. Não, o Sr. Wilson vai ficar por muito tempo ainda. Não é como se ele fosse parar o Colônia da noite pro dia. Vai ter muito Colônia Contra-Ataca ainda no canal do Sr. Wilson. Miyuki Fanarts. Você já pensou alguma vez em ser desenhista de HQ? Já, muitas vezes, até eu me dar conta de que isso não dá dinheiro nenhum no Brasil. Infelizmente é isso. No Brasil, desenhista de HQ é tristeza, passa perrengue desgraçado. Eu poderia, claro, tentar ser um artista independente, ganhar só com o apoio dos fãs, mas é um caminho muito difícil. Tudo bem que eu tô crescendo no YouTube, que também é um caminho dificílimo, mas eu acho que eu tô me divertindo muito mais no caminho que eu escolhi do que se eu tentar ser meramente um desenhista de HQ. Não desrespeitando quem desenha HQ, eu acho que tipo, são putas guerreiros o pessoal BR que desenha HQ, mas não é uma coisa que eu escolheria pra mim. Zero.
O que você acha de Baldur's Basic? Uma merda! Próximo. Sans Girl. Pedro, como você faz as animações e as dublações? Tipo, dubla e depois anima? Depende muito do projeto. Eu vou começar falando das dublagens de comics, que são mais simples de trabalhar, entre aspas. No caso, eu baixo as comics, eu pego todo o texto que normalmente vai estar em inglês ou em outra língua, espanhol, seja lá o que for, que eu consegui traduzir, e eu faço primeiro todo um roteiro adaptado para português, não só traduzido, adaptado, como mudar termos para fazer sentido na nossa cultura, etc. Seria mais localizar para o Brasil o texto dos quadrinhos. Aí depois eu gravo o áudio e, claro, mando o roteiro para para dubladores de outros personagens, se tiver mais personagens dos quadrinhos que não caibam na minha voz. Aí sim vem a edição. Aí no caso das animações do Ezra Responde, eu escolho as perguntas, eu faço todo o roteiro antes, e depois do roteiro eu faço as animações. Aí depois, com as animações feitas, que eu faço os áudios. Essa é a ordem que eu prefiro fazer no Ezra Responde, que é selecionar perguntas, pensar em roteiro, depois de roteiro animações, depois de animações o áudio. É claro que talvez caiba alguma mudança aí no meio e talvez tenha que fazer alguma animação, mas é a ordem de progressão que eu me acostumei nesse tipo de trabalho. CV, quantos anos você tem? Eu tenho 25 anos, meu querido. Em abril vou fazer 26. Já estou começando a ficar mais velhinho comparado à minha faixa de viewers. Eu sei que meus viewers se concentram bem mais na faixa entre 15 e 8 anos. É claro que não são todos, tem bastante. Eu sei que eu tenho bastante seguidores que estão entre os 17, 18, 20 e poucos anos até, e alguns até abaixo dos 8 anos, mas eu sei que a maioria se concentra entre essa infância e começo da adolescência. O que eu não recomendaria muito, já que eu foco meu conteúdo de uma maneira que eu foco mais no público adolescente, então muita gente reclama o fato de ter crianças me seguindo e eu nunca tentei focar meu conteúdo para crianças, elas só seguem. Próxima pergunta, Taco. Tem alguma dica para desenhistas / ilustradores amadores iniciarem uma carreira ou aprimorarem o que já tem? Beijos. Bom, beijos, Taco. E a dica, você vai sentir ódio por mim, você vai achar que eu tô falando basicão que todo mundo fala, mas simplesmente não para, continua treinando. É sério. Só não para, desenha todo dia o que você puder, nem que seja só um rascunho. Eu não vou ficar passando dicas de técnicas, estuda ponto de fuga. É claro, é importante você estudar as técnicas, mas o mais importante é você treinar, e treinar, e treinar, e treinar, e treinar. Porque sempre que você olha a arte de alguém foda, você está vendo o resultado de todo um treinamento que ele teve. Você não está vendo a quantidade de falhas que a pessoa teve para chegar em tal resultado. Eu tive milhares de desenhos ruins até chegar no nível que eu tô, e eu ainda estou aprimorando. Pra mim, na minha concepção, no que eu acredito, não existe um teto de evolução. Um desenhista está evoluindo sempre e sempre e sempre. Se existe um teto, ele vai vai ser o seu próprio teto, mas não o máximo de uma evolução. Então você só continue treinando pra sempre até você achar que chegou no seu máximo. E se você acha que chegou no seu máximo, repense 2 vezes, porque talvez não seja realmente seu máximo, tá? Só treine pra sempre. Realmente essa é a dica. Treine toda a vida. Kai, quer um sorvete? Sim, quero um sorvete, porque tá um calor desgraçado e eu estou fechado num quarto abafado e tive que desligar o ventilador pra gravar, senão fica todo um ruído de ventilador, o que não está ajudando muito, porque tem uma ventania ferrada do outro lado, que também tá ferrando com o microfone. Mas sim, eu quero um sorvete. Deixa eu ver, Melody Games, abre parênteses, Sara Henriques, fecha parênteses. Qual é o seu personagem favorito de Undertale e como é ser dublador? Manda salve para Portugal. Um salve para Portugal, minha querida. Bom, meu personagem favorito eu acho que realmente seria o Ezreal, afinal eu criei o Ezreal Responde. Tô interpretando o personagem Ezreal, que é o personagem que eu mais gostava no conceito dele. Então, o Ezreal é meu personagem favorito de Undertale. E como é ser dublador? Na verdade eu não posso me chamar de dublador, porque eu não sou um profissional de dublagem. Eu nunca fiz teatro, eu não tenho brevet de ator, nunca fiz um curso de dublagem, então
por não trabalhar profissionalmente como dublagem, não posso me chamar de dublador. Eu posso me chamar, como eu quase errei aqui na frase, eu posso me chamar de fã dublador. Então, como é ser um fã dublador, é divertido, porque fã dublagem realmente é um trabalho de fã. Então, eu acho que o único adjetivo que eu consigo pensar é divertido, realmente. Bom, e pra fechar, vou ler só mais uma pergunta. Eu sei que não vai dar tempo de ler todas, tem 87 comentários nessa postagem, não vai dar pra fazer todas em um vídeo, porque senão vai ficar um vídeo longo pra caralho. Então, e também, é claro, eu também tô suando em picas, eu não quero mais ficar aqui com o ventilador desligado. Sunset. Pedrox, qual chip de Undertale você acha que passou dos limites? E a resposta é nenhum! Tá, eu sei que tem muito chip entre aspas absurdo, mas mano, é tudo personagem fictício, por mim foda-se. O que eu acho que passou dos limites é o mimimi da fanbase e ficar vendo um monte de coisa que não gosta e fica, isso aqui é Fandom Hell, não gosto, isso aqui é Fandom Hell, isso aqui tem que acabar, então porque eu acho que isso aqui tem que acabar, eu vou fazer um vídeo com uma gameplay de fundo, uma musiquinha lo-fi e bostejar minha opinião de merda só porque eu acho que eu sou o rei da cocada preta. E quem pegar essa indireta pegou. Mas pra mim a única coisa que tá passando dos limites é esse mimimi da fanbase. E por mim, mano, quer chipar? Chipa o que quiser, velho. É tudo personagem que não existe. O que eu acho que o pessoal não deve é ficar criando treta por um bando de personagem que não é real. Bom, caralho, 16 minutos de gravação já. Espero que você também tenha gostado não só as perguntas, mas também esse speed paint da Esri Esther, que vocês tenham achado bonito. O link para a arte em sua total resolução está aqui na descrição, é só clicar. O tempo de produção também tá tudo aqui embaixo, então não fiquem comentando nos comentários, quanto tempo levou, que programa você usa? Tá tudo na descrição, gente. O programa que eu usei, a mesa que eu usei, quanto tempo levou para desenhar e o link com a arte. Então, muito obrigado, até o próximo vídeo e falou!